Olá, povo de Deus, Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Passando aqui para poder deixar uma mensagem para a sua vida, amém? Estava orando ao Senhor, né? E quando eu abri a palavra, o Senhor fortemente, né, me deu um versículo no qual, né, o Senhor já tem ministrado muito na minha vida, já há dias, amém? Mas assim, uma situação ou outra a gente vem postergando, né? Com os afazeres também, enfim. Mas, né, aprove ao Senhor se nesse momento, nessa hora, né, nessa noite, não sei a que horas você estará recebendo essa mensagem, né, mas saiba que Jesus ama você, que você é especial, Jesus te ama, sua vida é especial para o reino de Deus, sua vida é especial para a pessoa de Cristo Jesus, amém? E quero louvar a Deus por essa palavra, amém? Que está no livro de Salmos, tá? Um versículo muito simples, muito amplo, mas muito claro também, que diz assim, Salmos de número 105, no verso 1, amém? A palavra do Senhor, ela diz assim, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, amém? Então, louvado seja Deus por esse momento. Eu creio que tão somente, né, nada mais, nada menos, né, esse foi um pedido do Senhor, uma ordenança do Senhor, tá? Ele está nesse momento aqui, né, mais uma vez, dentre muitas, né, para quem me acompanha já há alguns anos, né, desde a pandemia passei a fazer muitas lives, gravar alguns vídeos, deu um time por um momento, né, de estar de forma mais frequente, mas sempre de tempo em tempo aqui trazendo uma mensagem, né, da parte do Senhor. Mas hoje eu quero trazer exatamente como a palavra do Senhor ministra em nossas vidas, amém? E o que é que a palavra do Senhor nos ministra através desse salmo? Primeiramente, louvai ao Senhor, né? Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, amém? E quantas das vezes, né, você se depara ao longo do seu dia e você se percebe entoando cânticos, hinos de louvores ao Senhor, né? Quantas das vezes ao longo do dia, ao longo das semanas, né, dos dias na semana, você se depara tirando um momento para ali reservado, no momento do seu horário do almoço, né, no trabalho, dos seus afazeres dentro de casa, né, às vezes nos seus estudos, semana com os filhos, cuidando de casa, família, e você tira aquele momento para entoar cânticos, hinos ao Senhor, né? Porque a palavra do Senhor, aqui ora lida, nos diz, louvai ao Senhor e invocai o seu nome, amém? Sabemos que através dos louvores nós temos meios de nos comunicarmos com Deus por intermédio da adoração, amém? E Deus, né, em toda a sua magnificência, toda a sua majestade, magnitude, toda a sua beleza, toda a sua grandeza, em toda a sua criação, em toda a sua ação, amém? Deus, Ele deve ser louvado em nossas vidas. Por que, irmã, né? Aí a gente para e pensa, mas por que, irmã? Eu preciso tirar um tempo durante a semana para poder ter meus momentos de louvor e adoração ao Senhor. Porque o Senhor em todo tempo está cuidando
de nós e dos nossos. Em todo o tempo, o Senhor está trabalhando pelos nossos. A palavra do Senhor vai nos dizer, e isso é uma forma mínima, né? É o mínimo que nós podemos fazer em forma de gratidão por todos os livramentos, por todas as bênçãos, por todas as provisões que o Senhor, Ele mesmo quando nós não vemos, Ele opera, Ele age, Ele manifesta o seu poder. Ainda que os nossos olhos, a olhos nus, nós não possamos contemplar, sabemos, temos a ciência de um Deus que age por nós pecadores, mesmo nós não sendo merecedores de tamanha graça, de tamanha intervenção, de tamanha provisão, de tamanha presença. Amém? Porque é bem verdade que servimos a um Deus que Ele é um Deus de presença, Ele é um Deus presente. Sabemos que muitas das vezes, né, temos aí as questões das relações, muitas das vezes de forma generalizada, mas vamos especificar, muitas das vezes em um relacionamento, né, em um namoro, em um noivado, em um relacionamento conjugal, em um casal, um casamento, né, muitas das vezes naquela relação a dois não existe o quê? Presença. Às vezes falta presença por parte do marido, às vezes por parte da esposa, né? No namoro a mesma coisa, o namorado, a namorada, ou o noivo, ou a noiva, e ambos uns se questionam, né? Porque falta ali a presença, falta o que é mais necessário, né? A outra parte sentir que, né, tem a presença daquela pessoa por inteiro, né? Muitas das vezes o corpo está ali, mas a mente está onde? Está onde? Está preocupado com os projetos, de galgar, né, os objetivos, em viagens, em amigos, em futebol, em beleza, em futilidades. E aí entra, né, vários aspectos, né, tanto no masculino como no feminino. Nós podemos levar em consideração, né, ambas as partes, né, os variados motivos, né? Mas o que está em questão é a falta da presença, quando uma das partes não sente, né, que a relação está completa, está plena, está coesa, né, em um propósito. Mas o nosso Deus não. Com o nosso Deus ele é diferente. Porque com o nosso Deus é o contrário. Muitas das vezes somos nós que não estamos presentes. Somos nós que não estamos plenamente presentes, voltados, ligados com o trono da graça. Voltados para Deus. Mas ainda assim, com o seu grande amor, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos perdoa, Ele nos entende, nos compreende, né? Nos arrepende, que muitas das vezes até o quebrantamento que nós precisamos ter, muitas das vezes até parte da próprio Deus, que muitas das vezes manifesta o arrependimento, o entendimento para o arrependimento em nós. Então vejamos que nós temos motivos de sobra para sermos gratos a um Deus tão maravilhoso, um Pai de amor, de bondade, de cuidado, de afeto, de carinho, de abraço, de afago. Amém? Então, aqui podemos ver, amém? E inclusive aproveitando, né, dentro ainda da palavra, eu estou muito feliz, né, aqui com a minha Bíblia, depois de muitos anos, 5 anos, gente. Aqui já é um pequeno testemunho para a glória de Deus, que essa Bíblia aqui foi também, né, como está dentro aqui da mensagem, amém? Porque Salmo 105, né, aqui no versículo 1 fala, né, e fazer conhecidas suas obras.
né, na parte B do versículo, entre os povos. Então, em tudo, como está escrito, tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, eu aqui fico muito feliz, né? Estou feliz, né? E faço menção dessa alegria, porque foram 5 anos, gente, 5 anos em busca de encontrar essa Bíblia na internet, que eu não estava encontrando de jeito nenhum. Uma Bíblia que eu comprei em 2000, final, novembro de 2019, e ali não durou um mês, não durou 2 meses, se foi muito, um mês e meio, e com todos os meus dados. Eu não sou, gente, eu não tenho o costume, o hábito de botar o meu nome completo, endereço, e-mail, telefone, não tenho. Nessa Bíblia, eu estava tão apaixonada por ela, que eu na época botei todos os meus dados que pede, ela é bem linda assim por dentro, etc. Botei todos os meus dados. Não sou de colocar, mas coloquei tudo. Fiz uma obra de madrugada, levando alguns, fazendo a obra social de madrugada, etc. Eu não sei se terminei esquecendo no carro do Uber naquela época, enfim. Ou se foi em algum outro dos eventos que eu também fui. Só sei que com todos os meus dados a Bíblia simplesmente sumiu. E foram muitos anos na expectativa de alguém devolver, de alguém achar, encontrar, ligar, né, tentar contactar comigo, mas não foi. Então, mas eu pedi muito a Deus, não é possível, porque todas as editoras, ninguém tinha mais, disse que já tinha zerado, que foi edição limitada, para quem não conhece aqui, ó. É a Bíblia de Estudo da Mulher Cristã. Assim, foi paixão, foi amor à primeira vista, né? Quando eu comprei, não conhecia essa Bíblia, mas me apresentaram e ela veio numa caixinha muito linda, criou muito amor. Então, e fiquei mínimo tempo, então fiquei muito com essa expectativa, e depois de 5 anos, aprove o Senhor me agraciar, né? E encontrar ela. Terminei, né? Pagando o dobro quase, mas foi com muita alegria, porque foi o que eu estava muito tempo, muitos anos, né, à procura, à espera, e assim é, né? E aproveitando o ensejo da mensagem, assim é. Tudo aquilo que é valioso custa. Não importa o valor, quando a gente vê valor em algo, não importa o esforço que tem que fazer, o valor que a gente tem que gastar, a gente investe, a gente gasta, seja tempo, dinheiro, presença, não é isso? Porque encontramos valor. Então, assim de igual forma, tem que ser para com o nosso Deus. Então, aqui a Bíblia diz, louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Então, e fazer conhecidas suas obras entre os povos. Então, aqui, a palavra do Senhor nos traz essa advertência, né, para que possamos estar cada vez mais louvando ao Senhor em forma de gratidão e adoração por todas as feitas maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas, nossa casa, nossa família, e invocando sempre o seu santo nome. Amém? Porque quando nós chamamos, nós clamamos, sabemos que Ele vem, né? Invocai ao Senhor enquanto está perto, né? Invocai-o enquanto está perto. Amém? E perto está o Senhor dos que os temem e os livra. Amém? Como está escrito na palavra. Amém? Então, que possamos tomar posse dessa palavra de uma maneira bem simples aqui em casa, estava à vontade, né? Só organizei aqui para poder gravar, tá? Mas de uma maneira muito simples aqui de trazer essa mensagem, espero que tenha edificado a sua vida e que você receba essa palavra no seu espírito, ponha em prática e que o nome do Senhor seja tão somente assim glorificado, exaltado a partir de então, né? Através dessa semente, né? Lançada e recebida na sua vida. Amém? Então, que Deus te abençoe. Deus te abençoe, amém? E a paz do Senhor Jesus. Shalom.